Olá! Agora, para finalizar com chave de ouro a nossa aula sobre prontuário eletrônico e o SUS APS, a gente vai falar como que o uso adequado do sistema, o que o sistema permite a partir das suas integrações, do seu uso atual, de que maneira a gente consegue qualificar o cuidado e inovar a atenção primária utilizando ferramentas, recursos como a inteligência artificial. Quando a gente fala em relação à qualidade de dados, né, a gente tem que pensar também, a gente pode pensar em cuidado de qualidade, né, o impacto que a qualidade dos dados pode ter na saúde. E um termo que a gente utiliza às vezes, quando a gente fala em qualidade de dados, é a questão do círculo virtuoso, o ciclo de registro e utilização dos dados, né? E colocando isso num contexto de saúde, quando a gente registra o dado de forma completa, correta e oportuna no prontuário eletrônico do cidadão, a gente cria uma base para um ciclo de melhoria contínua daquele dado. Como é que funciona? Primeiro, a partir do registro adequado, você vai gerar uma informação confiável. Gerar uma informação confiável permite calcular quais são os indicadores mais precisos em relação àquele contexto. Com os indicadores mais precisos, você consegue identificar problemas e oportunidades de maneira mais clara. Identificando esses problemas, né, e oportunidades de maneira mais clara, você consegue fazer intervenções mais direcionadas naquele contexto. Com as intervenções, você vai estar melhorando o resultado de saúde e os resultados vão retroalimentar o sistema, né? A partir do momento que você vai ter um impacto naquele serviço de saúde, você vai melhorando o sistema, que vai novamente voltar àquele contexto do atendimento inicial, com o registro adequado, e você vai melhorando o sistema. Como isso funcionaria na prática? Digamos, você tem ali um registro adequado dos pacientes hipertensos. Você está registrando de maneira adequada os pacientes que você atende com hipertensão, os horários, o paciente está coletando também, você está registrando tudo que ele faz em casa, está registrando os medicamentos em uso, e você vai ter uma informação muito mais confiável para calcular os indicadores mais precisos que vão realmente impactar a população. Qual tipo de indicador? É a porcentagem de pacientes hipertensos atendidos, é a porcentagem de pacientes hipertensos que usam medicamento X ou Y, a porcentagem de pacientes hipertensos que têm determinada comorbidade associada ou que têm determinada intercorrência. A partir do momento que você vai registrando o dado de maneira adequada, de maneira confiável, você vai começando a entender mais como é que funciona a lógica daquele serviço, daquele contexto de saúde, e você consegue identificar quais seriam os indicadores mais precisos, que seriam mais úteis para monitorar aquela população. Mas para você ter uma noção adequada desse indicador, você tem que precisar de dados, né? Então, uma coisa que costuma acontecer com frequência, quando você começa a monitorar uma população nova, você vai estabelecer um indicador inicial, às vezes você vai utilizar alguma pesquisa ou conhecimento geral em relação àquele tema para definir esse indicador, mas conforme você vai aprofundando e coletando mais dados, você começa a perceber que um outro indicador seria mais adequado, e aí você faz esse ajuste, né? E você vai definir esse indicador, como ele vai ser um indicador mais preciso, você vai ter uma intervenção melhor direcionada para aquele caso, e você vai gerando uma melhoria naquele contexto de saúde, tá? Uma coisa que eu falo sempre, se não está registrado, não foi feito. Não adianta você falar que fez isso, que fez aquilo, se você não registrou. Se outro profissional receber aquele paciente e olhar o prontuário, ele não vai saber o que foi feito. Você não registrou. E o que acontece muito com frequência, o paciente chega falando que, não, conversei com fulano, com o médico fulano e foi feito isso, ele pediu para fazer isso, fazer aquilo. Até as orientações têm que estar no prontuário. A gente sempre, claro, leva em consideração a informação que o paciente traz para a gente oralmente. Mas a gente tem que considerar que o paciente, assim, ele é responsável pela própria saúde, mas ele é leigo em muitos assuntos de saúde. Então, às vezes, ele vai ter dificuldade para expressar o que você quis dizer diretamente para ele. Então, você tem que registrar tudo que você faz, suas orientações feitas, todo o seu raciocínio, tudo tem que ser colocado no prontuário, tá? E outra coisa também, não é só registrar. Se está registrado errado, é pior do que não estar registrado, porque você vai gerar dados de má qualidade, que vão gerar decisões inadequadas, equivocadas, que podem prejudicar ao invés de melhorar o cuidado. Às vezes você não está registrando de maneira adequada os sinais vitais do paciente, ou os relatos deles. Às vezes você tem uma compressão errada em relação a uma determinada doença, em relação ao processo de diagnóstico, e está registrando e seguindo um fluxo inadequado de conduta naquela doença. E você está gerando dados de má qualidade porque você não está seguindo um protocolo, você não está seguindo a recomendação em relação àquele caso, a maneira como teria que ser registrado. Então você pode também estar gerando os dados de má qualidade.
Como é que a gente resolve isso? Matriciamento, atualização, e também compreendendo bem como é que o sistema funciona. Eu acho importante aulas como essa que a gente está fazendo para esse curso agora, que a intenção é de mostrar para os profissionais como é que o sistema funciona, como cada componente do sistema foi desenvolvido com uma finalidade específica. Nada é aleatório, nada foi criado do nada. A gente sempre utiliza uma referência, ainda mais quando a gente pensa num sistema tão grande como é o SUS APS, tudo foi definido, e ainda mais está na versão 5.4 agora, nada foi definido, é utilizado sem um motivo muito específico. Então é importante todos nós compreendermos qual que é a finalidade de cada campo, qual que é a finalidade de registrar cada tipo de dado e utilizar isso da maneira mais adequada possível. E conhecer bem, claro, a sua rotina, da sua instituição, do seu serviço de saúde, para coletar esses dados e registrar esses dados de maneira adequada. E um exemplo que traz bastante essa questão do impacto da coleta de dados adequada, de como é feito esse processo de você definir um indicador e mudar o indicador posteriormente, criar um novo indicador, um novo parâmetro, uma nova referência, é o programa Previne Brasil. Ele é o atual modelo de financiamento federal da atenção primária à saúde, foi instituído em 2019, eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? E uma das inovações do Previne Brasil foi o fato de vincular uma parte do repasse federal aos municípios, aos estados, ao desempenho das equipes e indicadores de saúde. Nós temos alguns indicadores que eles são calculados automaticamente a partir dos dados registrados no prontuário eletrônico do cidadão e enviados ao CIAPS. E por isso que eu falo muito que é muito importante registrar de maneira adequada. Quais são alguns exemplos de indicadores? Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal e puerpério. Se você não registrar adequadamente que aquela paciente passou, às vezes você faz o pré-natal, até faz algumas condutas, mas você registrou com uma consulta normal de atenção primária, né, que não seja de pré-natal. Ou então em algum momento você estava sem atendimento na unidade, sem como registrar, você fez o atendimento num papel físico, num formulário físico e não passou posteriormente para o CDS, não fez o registro, esse dado se perdeu. Proporção de hipertensos com pressão arterial aferida a cada semestre. Tem que registrar. Quando o paciente for sempre na unidade, está lá registrado, primeiro, o paciente é hipertenso. Tem que estar cadastrado lá, registrado como doença ativa a hipertensão. E se você aferiu a pressão arterial dele, tem que registrar também na SUS APS, para ficar registrado que ele é hipertenso e que teve a pressão arterial aferida. Proporção de diabéticos com hemoglobina glicada solicitada semestralmente. Você tem que registrar no prontuário que ele é diabético, tem que estar o diagnóstico como doença ativa, e tem que ficar registrado que foi solicitada a hemoglobina glicada. Você tem como solicitar lá, tem um campo específico de solicitação de exame, e você tem que colocar que solicitou hemoglobina glicada. Cobertura vacinal de crianças. Atualmente, no SUS APS, já tem toda a integração com o processo de regulação, com SI, PNI. Então, quando você for registrar uma vacina nova, vai utilizar o SUS APS para registrar essa vacina. Proporção de mulheres com citopatológico de colo uterino em dia. Tem que estar com o cadastro da paciente atualizado e tem que colher o citopatológico, que é extremamente importante, e que tem que ficar registrado lá com os códigos adequados que foi feita a coleta do citopatológico. Quanto melhor o desempenho desses indicadores, maior é o financiamento que o município recebe. Logo, a utilização adequada do prontuário eletrônico do cidadão vai impactar diretamente nos recursos disponíveis. Tá? Então é muito importante ter essa consciência de que a maneira como a gente registra os atendimentos vai impactar o quanto de recurso chega para o município. E como a gente teve a implantação do CIAPS, essa inovação em termos de integração de sistema, temos Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde, que é o CIAPS, em 2025, na portaria 7.639, o Ministério da Saúde ele lançou 15 novos indicadores que são voltados especificamente para boas práticas na atenção primária à saúde, o que refina ainda mais a avaliação do trabalho das equipes. E muitos desses indicadores foram definidos a partir da experiência que o Ministério já teve com o Previne Brasil com os outros indicadores, né, e também com a estrutura do SUS APS, com os dados que são registrados, né. E eu não vou entrar em detalhes com esses indicadores, mas o foco desses indicadores é na questão da qualidade. Eles avaliam não apenas a quantidade, mas a qualidade do cuidado. O registro foi adequado, teve continuidade, está tendo atendimento integral, está tudo sendo registrado. Tem uso de dados do PEC também, né? Se todos são calculados a partir de informações registradas no prontuário eletrônico, reforçando a importância do registro correto. Ele avalia, alguns indicadores avaliam o quão preciso e completo está sendo o preenchimento do prontuário. E
esses indicadores também permitem um benchmarking comparando as equipes, municípios e estados, o que vai identificar melhores práticas a serem replicadas. É uma funcionalidade interessante que a gente consegue fazer só quando a gente tem os indicadores definidos em um sistema de uso amplo como a Suiza PS, que a gente consegue ver qual município está indo melhor em relação a um indicador ou outro, com determinada conduta ou outra, e a gente vai lá nesse município, nessa unidade, e avalia, tá, o que está sendo feito de correto ali, como está funcionando tão bem. E a partir dessa experiência, desse contato, a gente consegue replicar esse modelo de atendimento, esse modelo de registro, esse modelo de intervenção em outras unidades, em outros municípios. Então a gente tem evoluído, né, de 2013 para cá, com uma gestão cada vez mais orientada por dados. A gente começou ali pequeno, às vezes ali na implantação do PEC, na atualização de algumas bases, mas cada vez mais a gente tem uma gestão que é voltada para dados, e muito dessa evolução, dessa revolução até, tem sido com o prontuário eletrônico. E na atenção primária, a IA também pode ser utilizada. A inteligência artificial ela cresceu muito. A gente já utiliza IA em saúde há décadas, né? O termo se popularizou com LLMs, né? Sistemas como ChatGPT, Claude, Gemini e outros sistemas, mas a gente já tem aprendizado de máquina, machine learning, utilizado em saúde há muito tempo, né? E é uma forma de inteligência artificial. E isso era algo que já gerava impacto na atenção como um todo. Mas quando a gente pensa que IA precisa de dados, precisa de material, realmente, de matéria-prima para gerar algumas soluções, cada vez mais a gente tem uma saúde mais digital que permite a gente evoluir nesse campo da inteligência artificial, né? A gente já teve algumas evoluções interessantes, alguns projetos interessantes utilizando IA para interpretação de exames de imagem, para sistemas de suporte à decisão clínica, para auxiliar o diagnóstico, prever riscos, na predição de riscos, para personalizar o tratamento. Temos os chatbots de triagem, de questionários personalizados. E quando a gente pensa, no caso do Brasil, numa atenção primária cada vez mais digital, com um sistema eletrônico tão utilizado como é a Suiza PS, a gente tem muitas possibilidades, né? E um exemplo é exatamente o que a gente está fazendo nesse projeto aqui, junto com a UNB, que é a inteligência artificial no diagnóstico de câncer de pele. O câncer de pele, ele é o câncer mais comum no Brasil, é muitas vezes detectado tardiamente, infelizmente, e a gente pode utilizar alguns algoritmos de IA, algumas possíveis estratégias envolvendo o uso de IA para facilitar o processo de diagnóstico e tratamento do câncer de pele. É uma possibilidade que está relacionada ao nosso projeto, é a questão de analisar fotografias de pintas, de manchas que são enviadas pelo profissional da APS, né, via aplicativo, pelo sistema desenvolvido. Você consegue classificar o risco daquela lesão ser maligna, ela ser um melanoma, carcinoma base celular ou espino celular, sugerir uma conduta, né, como um encaminhamento para o dermatologista, ou acompanhar ou tranquilizar. Muitas vezes você tem uma lesão ali que você não sabe se é câncer de pele ou não, né, e você tem uma ferramenta que já ajuda nessa conduta inicial, de prioriza o dermatologista, já não tem característica, tá? Provavelmente é só tranquilizar, explicar que é só um nevus, não é uma lesão que vai exigir atenção. E com ferramentas do tipo, você consegue priorizar os casos suspeitos para uma teledermatologia ou para uma consulta presencial. Ele funciona, de certa forma, como podemos dizer, como uma segunda opinião automatizada, porque o próprio de saúde, o médico, o enfermeiro, quem está atendendo ali, ele pode ter conhecimento em relação ao que é uma lesão suspeita ou não de câncer de pele, o ABCDE da avaliação de uma lesão de pele, mas às vezes falta uma segurança, às vezes, para você classificar aquela lesão, e tem uma dificuldade, às vezes, real de você melhorar o processo de regulação, de você priorizar os pacientes que têm um risco maior de ter câncer de pele, porque esse paciente chegue primeiro no dermatologista para ele ter uma intervenção mais rápida. Então, a partir do momento que você tem ferramentas de IA que melhoram todo esse processo, desde o processo de captura e análise dessas imagens, mas no próprio processamento dos dados da atenção primária que já existe, a gente tem dados de prontuário eletrônico, a gente também tem dados de sistema de regulação. Então, você consegue melhorar em muito o processo de gestão desses pacientes, porque você consegue garantir que o paciente que vai chegar ali na atenção primária com uma lesão sugestiva de câncer de pele, com uma lesão um paciente que é um melanoma, você vai garantir que esse paciente tenha um atendimento mais rápido em relação aos próximos passos do tratamento.
a equipe da atenção primária à saúde vai conseguir identificar de maneira mais precisa que aquela lesão provavelmente é um melanoma e fazer um direcionamento mais rápido, seja para uma consulta presencial com o dermatologista ou até uma teleconsulta, tá? E isso vai acelerar o processo todo de tratamento do caso. É um melanoma, às vezes qual que vai ser o tratamento inicial, qual vai ser uma pequena cirurgia. Se você faz um diagnóstico mais rápido, mais precoce, você consegue fazer uma intervenção mais rápida naquele caso e melhora muito o prognóstico do paciente. Só que para você conseguir fazer uma intervenção mais rápida naquele caso, de um melanoma, um vaso celular, ou um espinocelular, você precisa ter um diagnóstico mais rápido. Então, como às vezes a gente vai conseguir priorizar esse paciente que tem uma lesão ali que claramente considerando as ferramentas de IA, é uma lesão suspeita. Então, com a IA você consegue aumentar as ferramentas que estão disponíveis na atenção primária para dar uma vazão, uma classificação mais adequada dos pacientes com câncer de pele. E quais são os outros possíveis usos de IA na atenção primária à saúde? Você consegue, por exemplo, vasculhar os prontuários dos pacientes para identificar possíveis pacientes em risco, às vezes hipertensos, com múltiplos fatores de risco cardiovascular, e alertar a equipe. Você consegue cruzar os dados do prontuário daquele próprio paciente, e às vezes no SUS-APS, e às vezes integrar esses dados com outros sistemas de prontuário, digamos, um possível projeto. Eu vou integrar o dado do paciente os dados dele no SUS-APS, com os dados que estão no TrackCare, da atenção secundária, e com os dados do MVSOL, que estão no GSDF. Ou então o paciente, uma criança que também faz atendimento no hospital da criança que usa o MV também. Vou cruzar todos esses dados para identificar possíveis fatores de risco e dar uma intervenção mais adequada para aquele caso. Existem também os chatbots de triagem, que basicamente tiram algumas dúvidas dos pacientes em relação a algumas coisas. Às vezes o paciente tem uma dúvida em relação a, digamos, eu estou com dúvida se o meu caso é um caso de eu procurar a unidade básica de saúde, procurar a UPA, procurar o hospital regional, ligar para o SAMU, ligar para os bombeiros. Às vezes um chatbot ele pode resolver esse problema inicial. Dá pelo menos uma orientação inicial em relação ao que fazer naquele caso. Suporte diagnóstico, são as ferramentas de suporte da decisão clínica, né? Sugerir um diagnóstico diferencial com base nos sintomas, no histórico que está registrado no perfil do paciente. Otimizar o tratamento. Como você vai estar analisando o que os pacientes estão utilizando, né, e como tem sido a evolução desses pacientes com aquela prescrição, você consegue otimizar o tratamento, você consegue observar de maneira mais clara como tem sido a resposta dos pacientes a determinados medicamentos. Né? E a partir do momento que você também está acompanhando uma população, alguns pacientes, há um bom tempo, você consegue ter com mais facilidade uma predição dos desfechos. Né? Você consegue ter uma evolução histórica ali dos pacientes em relação a como tem sido a evolução, de acordo com os sintomas, com os diagnósticos, medicamentos em uso, intervenções realizadas. Você tem um volume de dados que permite, de maneira mais otimizada, prever quais são os possíveis desfechos para um paciente com perfil clínico específico. Eu consigo, num paciente hipertenso, de acordo com o que eu tenho de histórico de pacientes do meu município, já prever qual que é a conduta mais adequada considerando o modelo de atendimento do meu município e quais são os possíveis desfechos naquele caso. E quais são os requisitos para uma IA funcionar, considerando esse contexto da atenção primária à saúde? Primeiro, a gente precisa de dados em grande volume, né? A IA ela vai aprender a partir de exemplos, então a gente precisa de milhares ou até milhões de registros para fazer uma IA realmente funcionar de maneira mais precisa, mais adequada, alucinando menos. Então, digamos, num contexto, usando os dados, por exemplo, se utilizássemos os dados do SUS-APS, a gente tem um prontuário eletrônico do paciente a nível nacional, né? Tem uma escala de dados que permite isso. A gente precisa de dados estruturados e padronizados. Quando você preenche o campo de maneira adequada, de maneira correta, usando código, usando sistemas também, modelos de classificação como o CID-10 e o CIAP-2, usando terminologia padrão, você consegue facilitar o processo do algoritmo interpretar os dados ali. E também se você preencher os dados de maneira adequada nos campos subjetivo, avaliação e procedimentos, fica muito mais preciso na hora que você vai fazer um processamento de linguagem natural, da IA ou da ferramenta que você está utilizando, conseguir identificar o que exatamente cada dado está querendo dizer naquele campo específico. Tem que ter qualidade e completude, né? A gente fala, quando a gente está treinando modelos de IA, melhorando os modelos,
tem o processo de lixo entra e lixo sai, né? Você vai refinando o modelo, você vai percebendo como determinados dados são ruins, e conforme você vai colocando dados bons no treinamento daquele modelo, o modelo vai melhorando, né? Você vai aumentando o peso daquele dado bom em relação àquele dado ruim, né? E para você fazer esse processo de melhoria, né, de um sistema de IA, você precisa de registros completos, né, e de qualidade, né, para você fazer essa filtragem. Inicialmente, a gente tinha muitas dificuldades em relação a alguns projetos com sistemas de prontuário eletrônico, que as pessoas já estavam se habituando ao uso do sistema, não preenchiam de maneira adequada, não existia uma cobrança maior em relação ao registro, então era cada vez mais complicado. Assim, o processo de ajustes do algoritmo de machine learning que a gente usar era muito mais complexo, né? Hoje em dia tem sido mais tranquilo, porque existe uma cobrança e os sistemas têm algumas ferramentas que facilitam o processo de controle da qualidade dos dados. A integração entre sistemas é extremamente importante, a interoperabilidade é a chave. A IA ela vai precisar acessar os dados, né? Dados tanto os clínicos, de anamnese, exame físico, mas dados laboratoriais, de imagem. E se você tem sistemas que se comunicam, fica muito mais fácil de você cruzar esses dados, né? Se você tem um identificador único, é o CPF do paciente, ou, no caso, a gente tem o CNS ainda, que está sendo, aos poucos, sendo substituído definitivamente pelo CPF. E você usa esse mesmo CPF em diferentes sistemas que tem uma estrutura básica ali de banco de dados que permite a interoperabilidade, a maneira como os dados estão rotulados, facilitem muito o processo de análise desses dados de integração. Tá? E uma coisa que eu sempre comento muito em relação ao IA é a questão da supervisão humana. A IA, ela não substitui o profissional. Tá? Se você está num contexto em que supostamente a IA substitui um profissional, é que provavelmente, na verdade, aquela função profissional não estava sendo feita de maneira adequada. Ou foi um profissional que não estava sendo utilizado em todo o seu potencial, ou era uma pequena fração daquela função profissional que estava sendo exercida e que a IA está substituindo. Tá? As IAs elas são criadas como ferramentas de apoio, né? Você utiliza ela no processo de decisão para resolver um problema, e num contexto de saúde, a IA ela entra como uma ferramenta e na qual a decisão final sempre cabe ao médico, ao enfermeiro ou ao profissional de saúde. Tá? Você nunca vai confiar cegamente na IA. É uma ferramenta que pode alucinar, podem ter vários problemas no caminho até você chegar numa resposta pelo IA, desde a qualidade dos dados, se é uma IA adequada para aquele contexto. Então a gente sempre tem que entender que a IA é uma ferramenta que exige uma supervisão humana para funcionar de maneira adequada, e que quando utilizada de maneira adequada gera um impacto absurdo, e que assim, é inevitável que cada vez mais vai estar mais presente nas nossas vidas e nas nossas rotinas profissionais. E para finalizar essa nossa aula, alguns próximos passos, considerando tudo que a gente conversou nessa aula, né? Primeiro, entendam que a transformação digital ela é constante e não vai parar. A gente vai ter cada vez mais novas tecnologias, novas soluções entrando aqui no mercado. E o prontuário eletrônico que a gente utiliza agora tem sido a base para novas soluções, novas integrações para inovações inúmeras dentro do Sistema Único de Saúde. Foi a partir da SUS APS que a gente conseguiu criar novas ferramentas para a gestão de pacientes com dengue, para a gestão de pacientes em grupos muito específicos, para melhorar as campanhas de vacinação. Foi uma ferramenta extremamente importante durante a pandemia, e para a gente se preparar e participar mais dessa revolução e auxiliar também esse processo de revolução, primeira coisa, é importante se comprometer com a qualidade dos registros. Entendam que cada data que você registra lá vai ser importante para o paciente e também para novas soluções de IA que podem futuramente estar ajudando a salvar vidas. É importante você ser um multiplicador. Converse com a sua equipe em relação ao que foi feito aqui nessa aula, o que foi discutido, sobre as possibilidades, sobre suas reflexões. Incentive boas práticas, né? Tem que construir uma cultura de valoração dos dados. É uma coisa que eu gosto também de falar bastante, enquanto profissional de saúde, enquanto colega. Converse com seus gestores também, reforce a importância de ter um tempo adequado para consulta. Eu sei que isso, infelizmente, nem sempre é possível no contexto de saúde pública, as equipes estão sobrecarregadas, mas é importante todo mundo ter consciência de que a gente precisa de um tempo adequado para registrar os atendimentos e o quanto que isso vai impactar inúmeras coisas no futuro, e já tem impactado, né? Você deixar um sistema sobrecarregado gera um impacto absurdo em relação à qualidade do cuidado, qualidade dos dados, então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
É importante se manter atualizado. Sempre que tiver treinamentos, existe o Educa SUS APS, que a gente vai colocar no link também para vocês acessarem. Tem muito material, tem os e-books, tem aulas também que vocês podem se aprofundar em relação a tanto o SUS APS, mas também a tecnologias digitais, prontuário eletrônico, algumas inovações, algumas possibilidades na atenção primária. Mantenham-se atualizados, tá? E é importante você abraçar a tecnologia com ética. É importante você utilizar, estar habituado a utilizar ChatGPT, qualquer outra IA que está aí famosa agora no momento, mas usem com ética, usem com privacidade, sempre pensem no melhor interesse do paciente. E até assim, para fechar com uma dica, não coloquem dados que possam identificar o paciente em IAs. Você nunca vai pegar, vou pegar o que eu imprimi aqui em PDF do prontuário do meu paciente, jogar no ChatGPT e falar para ele me dizer o que ele acha do caso. Não. Até porque muitas das configurações, muitas das contas que as pessoas têm, ChatGPT, Cloud, Gemini, são configuradas para serem utilizadas também no treinamento de modelos. E você acaba expondo os dados desse paciente, né, num sistema que você não tem controle, né? É um dado que está sendo utilizado para treinamento da IA e que expondo os dados reais do paciente. Então não utilizem. Se você for usar o dado para discutir com alguma coisa do tipo, insira os dados você mesmo, evite de colocar dados que possam ter nome, CPF, endereço, qualquer coisa que possa identificar o paciente. Utilize a IA, mas de maneira segura e respeitando a privacidade do paciente. Tá? Percebam que a IA é inevitável, ela está vindo, tem outras inúmeras tecnologias que estão chegando aí para inovar a saúde e você faz parte dessa transformação. Então, estude, utilize as ferramentas e pense sempre no melhor para o seu paciente.